Desafio de número 38, a gente chegou no livro de Apocalipse. O quão desafiador é o livro de Apocalipse e eu quero desmistificar um pouquinho a respeito dele pra você. Então, antes de falar qualquer coisa, eu quero te desafiar a você ler ele até o fim. Será que a gente tem uma atitude inteligente quando a gente simplesmente coloca Apocalipse pro lado e não conclui a leitura, deixando a gente se influenciar pelo que as pessoas comentam do livro de Apocalipse? Eu acho que você tem que dar a oportunidade de ter sua própria percepção, de deixar Deus falar com você através dele, porque eu particularmente tive uma boa experiência com o livro de Apocalipse. Deus falou coisas bem específicas comigo lendo ele e foi até o fim. Eu vou, claro, deixar para comentar sobre isso na última leitura, mas hoje eu quero falar a respeito da importância que a gente dá em ter entendimento em como as coisas terminam. O livro de Apocalipse, ele esclarece muitas coisas a respeito do início da criação e a respeito do fim dos tempos. Então, assim, é importante que você saiba para onde você está indo, é importante que você saiba por que você tomou certas atitudes, porque a Bíblia nos ensina a ter condutas e comportamentos, para onde que a gente vai com essas condutas e esses comportamentos. Então, não é inteligente a gente simplesmente deixar ele de lado e acreditar em todo o resto que a Bíblia fala, mas sem saber o porquê, sem ter entendimento do motivo. A própria Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de entendimento. A gente precisa entender o começo, o meio e o fim das coisas. E esse fim não é tão assustador quanto parece. A coisa que mais me chamou a atenção durante esses 6 capítulos de Apocalipse é que João, ele começa ali a escrever as cartas para as 7 igrejas, e nessas cartas a gente percebe Jesus exortando a igreja, Jesus identificando valores, Jesus identificando os problemas da igreja, mas no fim de todas elas ele traz uma palavra de esperança para essas igrejas. Então, por várias vezes ele diz assim: olha, eu percebo isso em vocês como igreja de bom, continue fazendo isso, ou olha, vocês erram nisso, vocês precisam melhorar naquilo. E no fim, Jesus sempre dá uma palavra de esperança. Jesus sempre fala assim: se vocês perseverarem, se vocês alcançarem algumas coisas, vocês serão recompensados, vocês herdarão o reino de Deus, vocês serão vitoriosos. Então a gente percebe que Jesus, nessas 7 cartas das 7 igrejas, ele exorta, ele corrige em amor, ele identifica problemas, mas ele identifica também qualidades, e no fim de todas elas ele dá uma palavra de esperança. Então eu vou trazer 2 palavras que eu achei tranquilizadoras pra gente, que é: eu tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Embora isso pareça assustador, por que nós tememos a morte? Por que nós tememos ler o livro de Apocalipse? Por que nós tememos o fim dos tempos? Se a Bíblia diz que ele já tem a chave da morte, ele já tem a chave do mundo dos mortos. Jesus é vida, e se a gente vem reinando em vida já, se a gente já vem vivendo uma vida abundante, se a gente já vem fazendo as coisas que ele nos orientou, como a gente já leu todos esses livros do Novo Testamento, então a gente não precisa temer. Ele tem a chave dos mortos, ele tem a chave do mundo dos mortos, e não tem lugar mais seguro para essa chave estar, né? Então a gente tem que começar a pensar de uma outra maneira. A gente sempre vê Apocalipse como um livro muito assustador, e não é assim. A gente tem que pedir esse direcionamento de Deus e dizer: Deus, por que isso me assusta? Por que o fim dos tempos me assusta? E a segunda passagem tranquilizadora que eu quero ler para você é: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Se ele tem a chave dos mortos e do mundo dos mortos, se ele já está com essa chave, o que ele abre, o que ele fecha, ninguém pode abrir, ninguém pode fechar. Então, o que a gente pode temer? Nada, né? Então, assim, a Bíblia já nos tranquiliza com relação a essas coisas. Quão importante é a gente ler, o quão importante é a gente entender do Espírito Santo, o que Deus está nos orientando com relação a isso que é escrito aqui. A gente escuta muitas coisas fora, a gente dá ouvido para muitas coisas fora, para muitas teorias teológicas, e a gente para pouco para entender o que está escrito no livro de Apocalipse. Ele tem a chave do mundo dos mortos, ele tem o controle nas mãos dele, e isso não vai fugir do controle das mãos dele. A gente vai chegar ali no finalzinho de Apocalipse, você vai ver que essa é uma experiência que deu certo. Pra quê? Pra que a gente vai temer? Pra que a gente vai questionar? E o último detalhezinho que eu quero concluir aqui esses capítulos é que Jesus, quando ele está escrevendo para as 7 igrejas, ele chama essas igrejas, algumas delas ele trata como vencedores. Ou
Ou seja, se a gente começar a refletir a respeito disso, se ele coloca essas igrejas como vencedores, já existe um lado, né? Já existe um lado vencedor e já existe um lado perdedor. E se ele diz pra gente, se ele traz essa promessa de que aqueles que forem justos, aqueles que forem fiéis, aqueles que perseverarem, aqueles que continuarem andando em retidão, eles são considerados vencedores, então quer dizer que esse lado já existe e que esse é o lado dele, né? Porque aquele que vencer estará com ele. A gente realmente não tem o que temer, a gente tem que perseverar, ler até o fim, pedir orientação do Espírito Santo para que a gente tenha revelação a respeito desse livro, porque não tem o que a gente temer. A chave, ela tá na mão de quem ela tem que estar mesmo. Que você reflita um pouquinho a respeito disso, leia e releia esses 6 capítulos. Ele é um livro fácil e rápido de ler, só que a gente tem que esvaziar um pouquinho das coisas que a gente sempre ouviu, das coisas que as pessoas colocaram no nosso coração, encheram o nosso coração de medo, de desafio, e começar a entender o que Deus fala pra gente nesse tempo. Apocalipse é realmente um livro desafiador, mas é um livro de revelação, eu entendo assim. Eu espero que você também tenha essa perspectiva. O Alicerce termina aqui e até o próximo vídeo.